bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso aquecimento do intensivão da nota fiscal. Hoje é nossa última live dessa semana de aquecimento. Então, quem está acompanhando aqui, a gente já falou sobre vários temas essa semana. Já teve conteúdo, já teve tarefa, já teve vários participantes que me mandou foto de resumo das lives, né? Que tá ali anotando as dicas, colocando em prática. Já recebi vários feedbacks, isso é muito bom, é muito positivo. Por quê? Eu vejo que o que eu estou trazendo aqui tem exatamente alguém executando. Muitas das vezes você ouve um conteúdo e não coloca em prática, por isso que você não vê resultado. E quem coloca em prática, quem realmente está escutando e colocando em prática, já está colhendo os seus resultados, já está colhendo seus micros resultados. Toda transformação profissional, você dominar as notas fiscais, não é do dia para a noite, é um passo de cada vez. É uma ação, ouviu alguma coisa, foi lá e praticou. Ouviu um conteúdo, foi lá e praticou. E isso você entra na jornada de dominar as notas fiscais, de se tornar um expert em notas fiscais, de se destacar profissionalmente. Essa é a jornada, não é do dia para a noite, tá? Então, esteja realmente ciente desse processo. É um progresso, você vai crescendo profissionalmente um passo de cada vez. A gente cresce em conhecimento e aí, consequentemente, a gente cresce profissionalmente. Tá? Então, vou falar hoje, o tema de hoje é como crescer profissionalmente em notas fiscais. Como você se torna um analista, um profissional que domina essa atividade com notas fiscais, diferenciado antes até de ter o cargo ali registrado na carteira, porque isso é o essencial. Muitas das vezes você se torna um analista registrado em carteira, mas falta capacitação, falta conhecimento na operação, não domina a operação de notas fiscais com fluidez, tem dificuldade com os impostos, tem dificuldade com a legislação, e aí o que acontece? Você está com um cargo em carteira registrado como analista, mas você não é um profissional nível analista ainda, porque está cheio de rachaduras, está cheio tá cheio de dificuldades ainda. Então, você cresce em cargo, em carteira, mas não cresce em conhecimento. E o que eu ensino aqui mais para os meus alunos? Vamos crescer em conhecimento? Porque conhecimento é poder. A primeira coisa, quando você adquire conhecimento, ninguém tira o seu conhecimento e, consequentemente, você tem poder de decisão, você muda o seu posicionamento. Quem está próximo de você automaticamente começa a te reconhecer como uma autoridade no assunto, como um profissional de destaque. Sabe, autoridade no assunto que eu falo é quando você entra, você está na empresa e todo mundo fala o seu nome, todo mundo cita você, porque sabe que você tem conhecimento nas operações de notas fiscais. A pessoa sabe que se ela indicar o seu nome, se ela falar assim, procura a Kátia, procura a Aline, procura o João, essa pessoa, ela confia. E aí ela indica porque ela tem certeza que você tem capacidade para resolver aquele problema, para dar um parecer referente a um cálculo do imposto, para passar a CFAP certa da nota fiscal, para analisar por que aquela nota fiscal está rejeitada. Porque você teve um posicionamento diferenciado. Consequentemente, você começa a ser reconhecido profissionalmente. E, primeira coisa, você é reconhecido por atitudes, comportamento e depois financeiramente. Tá? É assim que essa jornada, o crescimento profissional, acontece assim. Então, você tem que ter ciência disso. E como que você se torna um analista diferenciado antes até de ter o cargo? Talvez você já seja um analista, mas um analista cheio de dificuldades. Quantos analistas eu encontro por aí que tem um cargo de analista júnior, analista pleno, até analista sênior, mas não domina as notas fiscais? Mas, Patrícia, como que esse profissional chegou a esse nível? Chegou a esse nível, muitas das vezes, por uma oportunidade que surgiu na empresa dele receber uma promoção, mas aí o chefe, o líder, ele dá o que? Essa oportunidade, fala assim, agora você tem que correr atrás.
Porque o cargo, ele não vai te sustentar para as dificuldades e para as situações que vai acontecer no dia a dia. Você vai ter que correr atrás. Você que vai ter que fazer acontecer. Se você hoje virasse um líder, e mesmo você não estando preparado, o que você ia ter que fazer? Buscar conhecimento, gestão de pessoas, liderar, resolver problemas, ser produtivo. Você ia ter que correr atrás. É assim que acontece. Muitas das vezes você já é um analista devido a alguma circunstância, mas tem dificuldade com as notas fiscais, tem dificuldade com os impostos, tem dificuldade com a legislação. Muitos profissionais, o primeiro nível de dificuldade é entender a legislação. Mas por que você não entende a legislação muitas das vezes? Porque falta um alicerce ali do conceito, da estrutura, né, de como funciona os tipos de impostos para cada tipo de documento fiscal. A nota fiscal, ela não é única, ela não funciona de um jeito para mercadoria, para prestação de serviço, para transforma igual, não, para transporte igual, não, ela é diferente. Então, primeiro tem que o que? Alguém te apresentar, alguém ensinar cada step e cada característica de cada um, para depois a gente linkar tudo isso com a legislação e, consequentemente, você ir evoluindo. Vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje? Se você trabalha com notas fiscais, seu cargo é auxiliar, assistente, independente do complemento, auxiliar administrativo, auxiliar financeiro, assistente administrativo, assistente financeiro, de faturamento, de recebimento, não importa. Se você já está nesses cargos, ou até analista, tá? Analista fiscal, analista contábil, analista de faturamento. Se você está nesses cargos e você sonha, deseja, almeja uma promoção, um aumento de salário, um reconhecimento, uma efetivação, se você é terceirizado ou é estagiário, ou talvez até você esteja aqui, esse ano você deseja um novo emprego. Eu vou te dar os passos para você ser um analista diferenciado antes de ter o cargo, antes de ter esse emprego, tá? Então, presta muita atenção no que eu vou falar aqui hoje. E para você também ser reconhecido, ser recolocado numa nova posição, às vezes você quer ser direcionado para um outro departamento, porque ali tem mais oportunidade, isso também serve para você, o que eu vou estar falando aqui hoje. Tá? Talvez você já seja esse profissional que trabalha anos e anos e anos nas atividades com notas fiscais, você já tem ali um nível de conhecimento em recebimento de nota fiscal, em emissão de notas fiscais, mas não é reconhecido. Não é reconhecido financeiramente, não é promovido, e aí você não consegue, e isso acaba, consequentemente, quando a gente está trabalhando numa atividade dentro de uma empresa e a gente não é reconhecido, a gente passa meses, passa anos e nada acontece na nossa vida profissional, qual que é o resultado disso? A gente começa a desanimar, né? Não sei você, mas se eu estou fazendo algo e não vejo uma transformação, eu começo a desanimar. Isso já foi um desafio. Quem está acompanhando aqui todos os dias, tem profissional que está acompanhando e fazendo resumo. Me mandou fotos dos resumos. Então, olha só o diferencial. Olha só o posicionamento. Então, se eu estivesse aqui fazendo todo dia, preparando um conteúdo, preparando tudo aqui, o meu escritório para fazer essa aula e não tiver vendo um resultado, nenhum feedback, nenhum comentário, ninguém está assistindo, ninguém vem, ninguém assiste depois, porque muitos profissionais assistem depois. O que ia acontecer? Eu ia desanimar. Então, é isso que acontece. Se você trabalha numa atividade que você faz ali o seu melhor até, se dedica, tá ali todo dia fazendo o seu melhor, procurando fazer as atividades, a conferência de nota fiscal, procurando ali fazer os cálculos dos impostos, procurando ali ser criteriosa nas notas fiscais para receber as notas fiscais, para conferir, para evitar que a empresa corra um risco
em uma fiscalização e você não é reconhecido, você não tem ali uma expectativa de crescimento profissional, isso acaba trazendo o quê? Isso acaba trazendo um desânimo, né? Você acaba desanimando, você acaba até se fechando para isso e, consequentemente, acaba deixando de fazer um excelente trabalho. Por quê? Você vê que ninguém está te reconhecendo, ninguém está olhando para o seu trabalho. Você está fazendo e ninguém está nem aí. É assim que acontece. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de incentivo, a gente precisa de energia, a gente precisa ver que as coisas estão acontecendo. Na nossa carreira, funciona 100% desse jeito. A gente precisa o que está trabalhando, se dedicando e ver as coisas acontecer. Se você só estudar e não ver nada acontecer na sua carreira, você vai desanimar. Você vai, é consequência, é automático isso, é do ser humano, tá? Então, vamos aprender as estratégias para que você possa crescer profissionalmente, se posicionar como analista e, consequentemente, ver o resultado acontecer na sua carreira. Tá? Isso vai depender de quê? De algumas ações, mas acontece, né? Quem não sai do lugar, quem não faz nada, não tem ali o resultado. Então, se você já trabalha hoje, tem algum contato com notas fiscais, tem uma experiência, mas muitas das vezes é básica. Na realidade, qual que é o seu nível de experiência com notas fiscais? Nível 1, básico, nível 2, intermediário ou nível 3, avançado? Escreve aqui para mim, qual que é o seu nível de experiência com notas fiscais? Básico, intermediário ou avançado? Digita aí um númerozinho que eu vou saber identificar. 1 básico, 2 intermediário, 3 avançado. Então, muitas das vezes você já trabalha com notas fiscais, tem uma experiência aí básica, intermediária, né, que é mediana, sobrevive, né? E o avançado é o profissional que já domina, que é expert em notas fiscais, é o profissional que manja da legislação, dos impostos, sai uma atualização da legislação, ele já vai lá, faz acontecer, passa instrução para a área de sistema, já conversa com o contador. Esse é o profissional avançado, ele já domina, ele já é expert em notas fiscais. Mas, muitas das vezes, o seu cargo ainda não é equiparado ao seu nível de conhecimento. Eu falo isso por experiência própria. Como que eu cresci profissionalmente? Primeiro, eu cresci em conhecimento. Eu adquiri conhecimento, consequentemente, eu equiparei a minha experiência, o meu conhecimento e a minha experiência, mas eu não tinha ainda o reconhecimento em carteira, em cargo e em salário, tá? Eu fui crescendo em conhecimento, em experiência, mas eu não tinha o registro em carteira. Eu não tinha o reconhecimento em salário. Então, isso é um grande divisor de águas. Se você adquirir conhecimento é o que eu falei, se você começa a ser antes de ter, é o conhecimento realmente ele te dá poder. Porque você tem o poder de decisão de se posicionar e partir para um próximo nível. Muitas das vezes você já pula em 2 níveis. Porque você sai de um auxiliar independente do complemento administrativo, financeiro, faturamento, mas você sai de uma posição de auxiliar, você nesse período adquire conhecimento em notas fiscais, nos impostos, na legislação, domina a CELF-AP, o CST, a NCM, você adquire esse conhecimento e parte já para um cargo de analista. Por quê? Porque você tem conhecimento, você tem bagagem, você se posiciona dessa forma. Patrícia, nunca vi isso acontecer. Eu vejo isso acontecer direto com os meus alunos e aconteceu na minha vida. E é justamente isso que eu ensino. Se você estiver prestando atenção, pegando aqui cada insight que eu estou passando, você vai se transformar profissionalmente, tá? Então, se você hoje está num cargo, mas está cheio de rachaduras, por exemplo, pelas suas dificuldades, pela falta de dominar o assunto, não tem segurança da atividade que faz,
muitas das vezes faz emissão de notas fiscais, recebe nota fiscal errada, porque não sabe conferir. Isso traz muito prejuízo para dentro da empresa. Você, hoje, imediatamente, precisa adquirir o quê? Conhecimento. A partir do momento que você adquire conhecimento, que você domina a atividade que você faz, você tem poder e autonomia para partir para o próximo nível de analista, tá? Porque você adquiriu conhecimento e conhecimento certo, direcionado naquilo que você faz hoje. A melhor forma de você crescer profissionalmente rápido é você se qualificar, buscar capacitação na atividade que você já faz hoje, tá? Porque você linka a experiência, aquilo que você está lidando no dia a dia, com a capacitação, com a qualificação, com conhecimento detalhado da atividade que você faz hoje. E isso te leva a um crescimento profissional muito mais rápido, tá? Foi assim que aconteceu comigo, e assim que acontece com vários alunos que fazem o curso junto comigo. Então, avalia hoje. Quais são as suas responsabilidades? O que é responsabilidade? As atividades que você faz no cargo que você está hoje. Pega uma planilha ou pega a sua agenda, uma folha de papel, uma folha de caderno, de sulfite. Não precisa falar para ninguém. Pega lá e escreve o seu cargo. Qual que é o seu cargo hoje? É auxiliar? É assistente? É analista? Põe o seu cargo. Faz um risco e coloca do lado as atividades que você faz. Quais são as responsabilidades que você faz hoje? Ah, faço emissão de nota fiscal. Emissão de notas fiscais. Quantas emissões de notas fiscais você faz por mês? Escreve. Faço análise dos impostos. Quais os análises de impostos que você faz? Quais os impostos? Detalha isso. Quais os impostos? O ICMS, o IPI, PIS, a COFINS, se é nota fiscal de serviço, se é nota fiscal, quais são as notas fiscais, os tipos de notas fiscais que você trabalha, que você tem contato no dia a dia. Nota fiscal de mercadoria, nota fiscal do consumidor final, nota fiscal de serviço, conhecimento de transporte, nota fiscal de energia, nota fiscal de comunicação, detalha tudo, todas as suas responsabilidades, todas as atividades que você faz do dia a dia. Pega uma folha e faça isso hoje. Porque muitas das vezes você faz um monte de atividade, já tem um monte de responsabilidade e você não se dá valor, você não se enxerga como um profissional que já é um analista, que já está um passo de ser analista. Às vezes você já está um passo, só falta o quê? Uma qualificação para te dar essa segurança de se posicionar. Então, faça isso hoje. Lista qual que é o seu cargo e quais são as suas responsabilidades, quais atividades que você faz hoje dentro da empresa, tá? Emissão de notas fiscais, quantas notas fiscais, quais os tipos de notas fiscais que você tem contato, que você emite nota fiscal. Você mexe com XML? Mexe com XML de quais os tipos de notas fiscais de serviço, de transporte, de mercadoria, do consumidor final. Você emite nota fiscal, carta de correção, recebe carta de correção, você conhece os status da nota fiscal, domina os status, sabe resolver quando tem uma rejeição, sabe resolver quando a nota fiscal está parada no sistema, sabe emitir uma nota fiscal. Se por acaso hoje o sistema da empresa caísse, não existe sistema, vamos voltar na época da Patrícia, em 2005, quando a gente não tinha nota fiscal eletrônica. Se eu hoje entregar um formulário para você de nota, você sabe emitir? Você sabe por onde começar? Você sabe quais são os campos obrigatórios na nota fiscal? Isso é essencial, porque se você coloca no seu currículo, tenho experiência, tenho conhecimento em notas fiscais, obrigatoriamente você tem que saber os básico, o essencial, que sem essa informação a gente não consegue emitir uma nota fiscal. Coloca aí na lista, vai listando o que eu estou falando. Você tem conhecimento com os impostos? Quais os impostos? Lista o ICMS. O ICMS, aí entra aqui um detalhe. Tem conhecimento e experiência com o ICMS?
O ICMS de qual estado? São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santa Catarina, Bahia. É importante isso. Por quê? Porque o ICMS, ele é um imposto estadual. E nós temos regras e temos particularidades dependendo do estado. Então, é muito importante você também destacar qual que é o seu nível de conhecimento, de contato, de experiência com ICMS e de qual estado. Detalhe isso. Você tem experiência e conhecimento com ICMS-ST, que é substituição tributária? É uma modalidade do ICMS. Continua sendo o ICMS, o imposto estadual, mas a substituição tributária é uma modalidade do ICMS. Então, você tem conhecimento, tem experiência, tem contato com o ICMS-ST, lista aí no seu papelzinho. Tem conhecimento com diferencial de alíquota, que também é uma modalidade do ICMS-ST? Tem conhecimento, tem contato, coloca aí na sua listinha. Tem conhecimento com o IPI, que é Imposto de Industrialização? Tem conhecimento, sabe como ele funciona? Ele está totalmente vinculado com a NCM. E nós temos a tabela, a TIP, né, que é a tabela de produtos industrializados. Ali que você tem o código de NCM, ali que você tem a alíquota de IPI. Então, você tem conhecimento com isso? Tem experiência? Coloca na sua lista. Tem conhecimento com PIS e COFINS? Sabe como ele funciona para uma nota fiscal emitida do lucro real, uma nota fiscal emitida do lucro presumido, a diferença de alíquotas? Sabe identificar na nota fiscal aonde que você vê o cálculo, aonde você vê ali o valor do PIS e da COFINS? Se a gente olha muitas das vezes para o DANF, não tem essa informação aqui. Porque o campo do PIS e da COFINS no DANF não é obrigatório para todos os tipos de empresa. Tem particularidades. Um exemplo, empresas farmacêuticas é obrigatório ter aqui no DANF o campo PIS e COFINS. Então, por isso que muitas das vezes você recebe um DANF e tem a informação aqui nos dados do campo, dados dos produtos, tem um campo aqui do valor do PIS e da COFINS e muitas das vezes não. Tá? Então, você sabe analisar, sabe abrir um XML e fazer a leitura do XML, que é a nota fiscal eletrônica em si, sabe ali identificar o ICMS, o IPI, o PIS, a COFINS, coloca na sua listinha. Vamos seguir aqui. Você tem experiência, conhecimento com ISS, que é Imposto sobre Serviços? Coloca na sua lista. Quais os municípios? Quantos municípios você tem contato com o ISS? Sabe por quê? Muitos profissionais, eu já trabalhei com notas fiscais de serviços. E a gente tem em torno de 5.600, mais ou menos, municípios no Brasil. E eu trabalhava numa empresa que a gente lidava com mais de 250 municípios. 250 municípios parece pouco comparado com 5.600, certo? Parece pouco. Mas a maioria tem contato com 3 municípios, 4 municípios, 15 municípios. Então, percebe-se que a diferença é muito grande para um profissional que tem experiência com ISS de 250 municípios para um profissional que tem experiência com ISS com 3 municípios. Viu a diferença? Então, é esses pequenos detalhes que você tem que saber se autoavaliar. Poxa, eu trabalho com nota fiscal de serviço e tenho experiência com mais de 100 municípios. Como assim experiência com mais de 100 municípios? Você recebe notas fiscais de diversos prestadores de serviços de diversos municípios, e isso tem as suas particularidades, e isso te dá conhecimento. E você emite nota fiscal de serviço para vários prestadores de serviço de diversos municípios. E aí a gente tem o quê? Quando a gente faz isso? A gente tem que monitorar a legislação municipal. Então, a gente tem que saber qual que é a lei municipal de cada município, como que ela funciona,
qual que é o vencimento do ISS, como que funciona o recolhimento do ISS para esses municípios. E aí isso vai te dando conhecimento. E isso te torna um diferencial para quem conhece só 2 municípios e você que conhece 100 municípios. Mas como que você tem ciência disso? Se você lista. Por que eu falo que é importante listar? Listar suas responsabilidades, listar suas atividades, porque muitas das vezes você já é um analista e falta só qualificação. Você já se posiciona, já faz atividades de analista, mas você falta o quê? Uma qualificação para te dar aqui, ó, garantia. Eu tenho qualificação, eu tenho experiência e se a empresa não me reconhece aqui, eu estou partindo para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho está carente de profissionais que dominam as notas fiscais. Sabe por quê? Porque cada vez mais as empresas estão sendo fiscalizadas, recebendo auto de infração, recebendo multas por falhas no processo de emissão de nota fiscal. E não é falhas de coisas gigantescas, não, é falhas no processo de coisas básicas. Fiscalização sobre CST, que é Código de Situação Tributária, fiscalização de empresas que está comercializando, prestando serviços de produtos que não está relacionado ao CNAE, ao Código de Classificação aqui da atividade econômica da empresa. Muitos profissionais não sabem nem que isso existe, mas isso existe de fato e acontece. As fiscalizações, a primeira coisa, por que na nota fiscal a gente tem vários códigos? Não é por acaso, é justamente para facilitar o sistema, para ele conferir as informações. Se eu pego uma empresa que ela é uma indústria farmacêutica, eu já sei, o governo já sabe o perfil dela, pelo CNAE que ela tem ali, do cadastro que ela tem na Receita Federal, o governo ele já sabe qual que vai ser o perfil dessa empresa, quais os impostos que ela vai ter que pagar, qual que vai ser os produtos que ela vai fabricar, qual que vai ser os produtos que ela vai comprar para matéria-prima, para comercialização, o que ela vai ter de ativo imobilizado. Tudo isso está relacionado a notas fiscais. Tudo isso está relacionado ao tipo de CLT que você menciona na nota fiscal ou que você recebe na nota fiscal. Tudo está relacionado à NCM que é mencionada na nota fiscal, ao CST que é mencionado na nota fiscal. Tudo está vinculado, tá? Esse documento, a nota fiscal, serviço, conhecimento de transporte, a nota fiscal de mercadoria, ela está toda conectada por códigos. Um códigozinho que você escorrega ali, indica de qualquer jeito. Porque todas as notas fiscais eu indico CST00, esse também. Todas as notas fiscais eu indico CST90 quando não tem imposto, então segue a vida assim. Uma escorregada é um farolzinho, uma luzinha que acende no sistema do governo para fiscalizar. E aí ele vai fiscalizar, não é o último mês ali que você emitiu essa nota fiscal que deu essa escorregada. Não, ele vai fiscalizar os últimos 5 anos. Ele tem 5 anos atrás para olhar para tudo e se deleitar, e se lambuzar ali na identificação de erros. E aí aplicar um auto de infração, aplicar uma multa, tá bom? Então, tenha hoje essa malícia mesmo de avaliar hoje, olha para você, Miriam, olha para você, Luana, como profissional. Qual que é, né? Coloca lá o seu cargo no papel, pega a folha, escreve quais são as suas responsabilidades. O que você hoje lhe dá dentro da empresa? Quantas notas emite? Quais são as CLTs que você conhece? Quais são os impostos que você conhece, tá? O que você tem familiaridade? Qual que é a sua rotina hoje? De emissão de nota fiscal, de recebimento de notas fiscais. Patrícia, eu só recebo nota fiscal, eu não conheço o processo de emissão. Não tem problema. Tem cargos aí no mercado de trabalho que exatamente requer um profissional que domina o recebimento de notas fiscais, a parte de entrada da nota fiscal, não a parte de emissão do faturamento. Quando a gente trabalha com notas fiscais, a gente tem vários espaços no mercado de trabalho.
Eu posso trabalhar só na parte de faturamento, posso trabalhar só na parte de faturamento de notas fiscais de transferência, por exemplo, ou trabalhar na parte de faturamento de notas fiscais, só notas fiscais de remessa, de retorno, notas fiscais que não gerem impostos. Posso trabalhar na parte de faturamento de vendas mesmo, né? Processo de vendas com impostos envolvidos. Posso trabalhar em notas fiscais só na parte de notas fiscais triangular, notas fiscais de consignação. Tudo isso vai depender do ramo de atividade da empresa. O que a empresa faz? Como que é dividido os departamentos dela? Empresas grandes que eu falo, vamos lá, empresa Coca-Cola, Nestlé, enfim, essas grandes empresas, pensa na quantidade de notas fiscais que é emitidas por dia. Então, ela é dividido por equipe. Cada equipe faz um tipo de nota fiscal, porque não dá conta. Quando a gente trabalha em empresa pequena, como eu já trabalhei, eu emitia nota fiscal de tudo. Eu emitia nota fiscal de venda, de remessa, de conserto, de empréstimo, de operação triangular. Emitia nota fiscal de entrada quando vinha devolução, tinha que dar entrada na devolução. Eu emitia também, sendo que tem empresas que têm pessoas profissionais que só faz nota fiscal de devolução. Emitia nota fiscal de serviço no site da prefeitura. Então, era uma empresa pequena e eu tinha esse dinamismo de fazer tudo. Mas tem vagas de emprego por aí que ele requer um profissional para cada step. E aí é sua oportunidade. Às vezes hoje você só tem experiência no processo de entrada de nota fiscal e tá tudo bem. Isso não te impede de crescer profissionalmente, de forma alguma. Você tem oportunidade, sim, de se recolocar no mercado de trabalho através do seu conhecimento, que já é um diferencial. Porque tem profissionais que não conhecem o processo de entradas, só conhecem o processo de saída, tá? Então, vamos lá. Hoje, a tarefa de hoje, essencial, você se autoavaliar, tá? Coloca seu cargo, coloca suas responsabilidades, o que você faz, qual que é o nível de contato que você tem com essa atividade, o nível de experiência, de volume que isso gera para você dentro do mês. Se quiser compartilhar comigo, manda uma foto no meu direct do Instagram. O auxiliar administrativo, um exemplo, hoje você está como auxiliar administrativo, lidar com emissão, com recebimento de nota fiscal. Um auxiliar administrativo, a posição de auxiliar, ele é responsável por dar suporte a tarefas administrativas dentro da empresa, tá? É suporte. Ele não é responsável porque esse cargo, ele não tem autonomia de ser um profissional que toma a decisão. Só que eu sei que muitos de vocês hoje tá com uma posição de auxiliar e faz atividade como se fosse um analista. E vocês não estão se enxergando profissionalmente assim, tá? Então, por isso que é importante você fazer essa autoavaliação. Muitas das vezes você está desanimado, não é promovido, não é reconhecido profissionalmente. Lidar com as atividades de notas fiscais de grande volume e detalhe, só que você não se enxerga, você não vê que você tem todo esse nível de conhecimento. Por isso que é importante você fazer essa autoavaliação que eu passei. Então, muitas das vezes você já está no cargo de auxiliar, mas auxiliar ele é responsável por dar suporte às atividades. Ele, né, quem trabalha como auxiliar, ele tem que ter um profissional superior para o quê? Para conferir o seu trabalho, para te orientar, para passar ali todas as orientações, passar as instruções, porque você nesse cargo não tem autonomia de decisão, porque você é um auxiliar administrativo. Só que muitas empresas contratam um auxiliar administrativo, entrega o faturamento da empresa nas suas mãos e deixa a vida acontecer. Só que os líderes, dono de empresa, enfim, muitas das vezes eles não sabem, não têm noção que contratou um auxiliar administrativo que não tem experiência, não tem conhecimento, não tem qualificação com notas fiscais, e ele entregou nas mãos desse profissional a maior responsabilidade. Porque as notas fiscais é o documento que você está toda hora comunicando com o governo. Ó,
eu estou de acordo com a legislação. Ó, eu não estou de acordo. Ó, eu estou errando aqui. Ó, eu estou errando aqui. É o único documento, a nota fiscal é o único documento que a empresa está totalmente conectada com o governo online, a cada minuto, a cada segundo, dependendo da quantidade de notas fiscais que ela faz. É o único documento que dá essa comunicação com o governo online, é a nota fiscal. E aí, qual é a comunicação que a empresa que você trabalha, né? As notas fiscais que você emite hoje na empresa, qual a comunicação que você está fazendo da sua empresa com o governo? É de irregularidade, muitas das vezes, até de sonegação de impostos, ou é realmente de uma empresa certinha, que segue a legislação, que não corre risco de ser fiscalizada, de ser penalizada, de receber uma multa? E muitos profissionais, contadores, donos de empresa, líder, gerente, entrega a responsabilidade de emissão de notas fiscais na mão de um auxiliar administrativo, não prepara ele, não avalia se ele tem qualificação profissional para fazer essa atividade. E aí, lá na frente, depois de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, a conta vai chegar. O que vai ser a conta vai chegar? Vai chegar um auto de infração justamente listando várias notas fiscais que foram emitidas erradas. Só que esse dono de empresa, o contador, o gerente, o líder, ele não vai olhar assim e falar assim, a culpa é minha, porque eu entreguei a responsabilidade para a emissão de notas fiscais de um auxiliar administrativo, de um estagiário, de um assistente que nem tinha essa qualificação com notas fiscais. Não. Ele não vai avaliar com esse olhar de caridade, com esse olhar de compaixão. Não. Ele provavelmente vai mandar você embora. Por quê? Porque é uma multa de um valor altíssimo que não, muitas das vezes, dependendo do tipo do erro mesmo, não tem nem como recorrer. Por mais que ele gaste dinheiro com advogado, com escritório de advocacia, não tem brecha na legislação que vai assegurar esse tipo de erro. E aí ele vai te mandar embora por isso, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Eu tive uma aluna na turma anterior que ela justamente passou por essa situação. O chefe dela mandou ela embora depois de receber 3 autos de infração de notas fiscais que tinham sido emitidas por ela no processo que ela estava trabalhando ali com a atividade. E sabe qual que era o cargo dela? Auxiliar administrativo, tá? Então, isso acontece todo dia, toda hora. Muitos profissionais auxiliar administrativo, não tem conhecimento, nunca fez nenhum curso de notas fiscais, emite nota fiscal por um manualzinho, por uma orientação, mas está ali abrindo as portas para uma fiscalização enorme, porque não sabe nem qual é os critérios que o governo começa a avaliar ali em relação à NCM, à CELF-AP, ao CST, ao tipo de produto que é mencionado na nota fiscal, se essa empresa pode realmente fazer uma nota fiscal de venda para esse tipo de produto ou não pode, se ela pode prestar um serviço com esse código de serviço, se isso não vai dar problema de uma fiscalização municipal. Muitos não sabem isso, não conhecem. Por quê? Nunca fez nenhum curso, nenhuma qualificação específica em notas fiscais. Só que isso, você inocentemente fazendo essa atividade todos os dias, cometendo esses erros que a nota fiscal é autorizada, mas os erros estão acontecendo, você está comunicando para o governo todo dia essa irregularidade, isso vai trazer uma fiscalização para a empresa, tá? Então, muito cuidado em relação a isso, fica atento em relação a isso. Talvez hoje esse é o seu cenário, é essa a sua realidade. Se você hoje é um assistente, por exemplo, o assistente ele tem uma responsabilidade de controlar. Então, ele faz, né? Ele tem ali a autonomia de fazer atividade de suporte, mas também de controlar e de executar algumas tarefas superficiais, que eu falo. Superficiais também porque ele precisa de ter um profissional acima que confira o trabalho dele, que verifica se está tudo certinho, né? Só que um cargo de assistente, ele já começa a ter também a responsabilidade de analisar.
analisar, gerenciar. Ele já é um profissional que já foi assim. Ontem eu falei sobre a escadinha do crescimento profissional. Então, vamos dizer assim, o primeiro step da escadinha, o primeiro degrau é o auxiliar. O segundo degrau é o assistente. Então, o assistente, ele já tem uma maturidade profissional de analisar se uma nota fiscal ela realmente está emitida certa, se o cálculo do imposto está certo, se tem alguma particularidade. Ele já tem um olhar criterioso de controlar, fazer relatórios, ter controle ali das informações, tá? Ele já tem um nível de responsabilidade acima do auxiliar. Porém, ele ainda não tem uma autonomia de tomar decisões, por exemplo, de um benefício fiscal, de uma recuperação de impostos, porque muitas das vezes ele não tem uma qualificação mais detalhada ali no processo de notas fiscais, tá? Mas já é um cargo acima. E o próximo step depois de assistente é o quê? É um analista. Um analista, o próprio cargo já fala, analista de analisar. Um profissional que ele é analista, ele não é só um profissional digitador, que executa, que pega o manualzinho e faz acontecer. Não. Um cargo de analista é o profissional que analisa realmente a informação. Peraí, deixa eu avaliar se realmente esse tipo de operação que está acontecendo, São Paulo, entre São Paulo e São Paulo, tem esse tipo de produto, tem algum benefício fiscal? Tem alguma isenção, tem base de cálculo reduzida? Vamos avaliar antes esse processo, antes de sair executando, ou vamos melhorar esse processo? Essa semana mesmo eu falei sobre como você pode evitar os erros de notas fiscais. Vamos colocar em prática, traz melhorias, tá? O analista, ele tem 100% essa responsabilidade que ele já tem que fazer acontecer. Coisa que o assistente, o auxiliar, se ele faz isso, ele é um diferencial, o analista é meio que a obrigação dele, é implementar melhorias, é analisar os números, é analisar a informação, é responsabilidade já é dele, tá? Então não é um diferencial ele executar isso, não, é responsabilidade dele, já está atrelado ao cargo de analista, tá bom? E muitos profissionais, mesmo estando no cargo de analista, ou de assistente, ou de auxiliar, a sua maior dificuldade por falta de qualificação profissional é os impostos, é a legislação, é a COFINS, os CSTs, as NCMs, tá? E aí, aonde que você vai adquirir esse conhecimento, essa segurança? Através de cursos específicos em notas fiscais. É isso que vai te trazer essa segurança, essa bagagem de conhecimento para você crescer profissionalmente em notas fiscais. Percebe-se, tá? Se você se identificou que a sua maior dificuldade está atrelada nesses pontos que eu falei, legislação, impostos, COFAP, CST, NCM, tipos de notas fiscais, né? Poxa, Patrícia, eu trabalho com notas fiscais há 2 anos, mas eu só trabalho com nota fiscal de mercadoria. Eu só trabalho com nota fiscal de serviço. Eu nunca vi, não sei como emite uma nota fiscal de serviço, não sei como emite uma nota fiscal de mercadoria. Coloca também aí na sua listinha, detalha na sua listinha. Qual que é os steps aqui que eu falei dos pontos, dos pilares que está relacionado às atividades com notas fiscais que você hoje está gritando em você que você tem dificuldade, que você não tem conhecimento, que você não tem contato. É importante você também se auto-identificar naquilo que falta conhecimento. Quando você coloca, gente, no seu currículo, tenho experiência em notas fiscais é um tipo, é uma categoria, vamos dizer assim. E dentro de notas fiscais, nós temos nota fiscal de mercadoria, nota fiscal de serviço, nota fiscal de transporte, nota fiscal de comunicação, de energia elétrica. Nós temos nota fiscal de devolução, nota fiscal complementar, nota fiscal de ajuste, nota fiscal de ressarcimento. São vários tipos de notas fiscais. Então, se eu coloco lá, tenho experiência em notas fiscais,
Quando eu olho um currículo desse, eu avalio, poxa, esse profissional sabe das notas fiscais. Então, deixa eu aplicar um teste para ver realmente se ele tem experiência com notas fiscais, que nem que ele está falando aqui. Aí, quando eu aplico o teste, o profissional não passa no teste. Por quê? Ah, você tem experiência com nota fiscal de serviço. Então, detalha no seu currículo que você só tem experiência com nota fiscal de serviço. Por quê? Porque você vai ser realocado, você vai chamar a atenção de oportunidades de emprego que requer só um profissional de nota fiscal de serviço. Não quando você coloca, tem experiência com notas fiscais, poxa, dá uma visão que você tem experiência com todos os tipos de notas fiscais, e não é bem assim, tá? Então, você tem que saber também colocar aquilo detalhado daquilo que você tem experiência, daquilo que você tem contato. Senão você acaba se passando por um mentiroso, tá? Então, muito cuidado. E aí acaba se sujando profissionalmente em relação a isso. E tira da sua cabeça, talvez, que você não é capaz de aprender, que esse assunto é muito técnico, é muito detalhado, é muito difícil. Não é muito difícil, tá? É difícil a forma que muitos apresentam. É difícil quando eu pego um livro, é que aqui não está o livro, meus livros estão no outro escritório, mas quando eu pego um livro de legislação, entrego no seu colo, você é um auxiliar ainda e falo para você, ó, é isso que você precisa aprender. Quando eu simplesmente pego o regulamento do ICMS e começo a falar técnico para você e fala isso que você tem que aprender se você quer emitir nota fiscal, se você quer calcular o ICMS certo. Isso é difícil mesmo. É difícil porque é como se eu pegasse meu filho e falasse assim, ó, agora você tem que aprender sobre isso. Se vira, lê aí e emite uma nota fiscal certa. Não é assim que funciona, tá? Então, você é totalmente capaz de dominar as notas fiscais, de dominar os cálculos dos impostos que você emite, menciona na nota fiscal. O que falta? Te apresentarem de uma forma detalhada, te apresentarem realmente de uma forma estruturada que faz sentido. A gente começa a aprender algo quando começa a conectar, fazer sentido no nosso dia a dia. Isso a gente aprende muito mais rápido. Então, você é capaz de aprender, sim, sobre notas fiscais. Você é capaz de dominar as atividades que você faz. Você é capaz de se tornar um analista, se tornar um especialista em notas fiscais. Só falta o quê? Adquirir conhecimento, qualificação, para vocês realmente falar assim, hoje eu sou um profissional seguro, hoje eu sou um profissional realmente qualificado para essa atividade que eu faço hoje. Hoje, se a empresa não está me olhando, não está me valorizando, está tudo bem, porque eu tenho conhecimento. E o conhecimento que eu tenho no mercado de trabalho está aí buscando profissionais que realmente dominam as notas fiscais, tá? Então, se você quer crescer, almeja crescer profissionalmente, para você ter um salário melhor, para você ter uma segurança melhor profissionalmente, trabalhar numa empresa com benefícios. É maravilhoso você trabalhar numa empresa com benefícios, que te dá um conforto, tem uma equipe, tem ali uma saúde mental, tá? Isso existe. Só que você precisa o quê? Partir. Muitas das vezes, se você está incomodado com o lugar que você trabalha, ele não vai mudar. Ele vai continuar daquele jeito. Quem tem que se mudar é você, tá? Então, avalie hoje qual que é o seu perfil profissional, qual nível de conhecimento você tem com notas fiscais, o que você tem mais dificuldade, quais são as responsabilidades, as atividades que você já faz com notas fiscais ou que você já fez, tá? Se você hoje não trabalha diretamente com notas fiscais, mas já trabalhou, faz uma avaliação da época que você trabalhou com notas fiscais, tá? Faz essa autoavaliação. Não espere uma caridade profissional. Não espere uma promessa que nunca aconteceu e não vai acontecer de alguém, do seu líder, do seu chefe. Vai atrás do seu crescimento profissional. Seja você individual, você como indivíduo, responsável pelo seu crescimento profissional. Não dependa de caridade, de favor, de ninguém, tá? Porque você é responsável com aquilo que você adquire conhecimento e com aquilo que você busca com seus próprios esforços, tá bom? Então, seu crescimento profissional depende de você. Muitas das vezes hoje você já é um profissional top,
só que tá aí guardadinho como auxiliar, tá aí totalmente empoeirado como auxiliar. E aí você está perdendo oportunidades de entrar numa grande empresa, de receber um salário 3 vezes maior do que você recebe, de trazer mais conforto para você, para sua casa, para sua família, tá? E você precisa remover toda essa poeira daí, você precisa remover essa necessidade de caridade, de favor e agir profissionalmente para você crescer em notas fiscais. Você já é um excelente profissional, só precisa se reerguer, tá bom? Então, se você tem dificuldade com notas fiscais, busque alguém que vai te ajudar em relação a isso. Busque alguém que vai te orientar da forma certa, tá? Invista na sua carreira. A nossa carreira é o nosso bem mais precioso que a gente tem hoje profissionalmente. Porque a gente depende disso para a gente lá na frente colher os frutos. Se você não criar um alicerce na sua carreira profissional com notas fiscais, lá na frente você vai colher o quê? Nada, porque você não plantou, tá? Então, invista na sua carreira, invista hoje, não perca as oportunidades. Eu falei essa semana sobre a oportunidade que eu recebi de viajar para o exterior, passar um treinamento para uma equipe de notas fiscais. Quando eu recebi aquele convite, se eu não tivesse investido na minha carreira lá atrás, eu nunca teria viajado com tudo pago pela empresa. Nunca teria tido essa oportunidade, essa experiência, esse contato que eu tive por 2 vezes. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque eu plantei, porque eu fiz acontecer, eu investi na minha carreira lá atrás. E a mesma coisa vai acontecer com você. Se você investir na sua carreira, no seu crescimento profissional em notas fiscais, adquirir conhecimento nos impostos, nas operações, você vai colher os frutos lá na frente, tá? Mas depende de você para que tudo isso possa acontecer, para que você possa tomar posse e acessar tudo isso no seu crescimento profissional, tá bom? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte. Convide mais 3 amigos ou amigas para participar com você do intensivão. É muito bom quando a gente tem um amigo junto, né? Quem vai quer ir longe, vai acompanhado, tá? Eu sempre tive amigas que estudou comigo nos assuntos de notas fiscais. A gente ia para treinamento, ia para congresso, ia para seminário, fez faculdade junta, fizemos MBA juntas. É um diferencial, porque a gente troca figurinha. Poxa, o que você entendeu nisso? Ah, eu estou fazendo aqui meu trabalho é desse assunto. Ah, o meu trabalho é desse assunto. Nossa, que bacana. Você vai trocando informação, né? Ah, às vezes você não entendeu alguma mudança da legislação. Você tem com quem compartilhar e ouvir também o entendimento dessa pessoa, tá? Porque a gente trabalha melhor quando a gente tem alguém. Coloque em prática cada coisinha que foi falada aqui na aula de hoje. E nos encontramos segunda-feira na aula do intensivão da nota fiscal. Tchau, tchau, gente!